Olá, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. Hoje é um dia muito especial, hoje é o Dia dos Namorados. E aproveitando esse dia, eu quero falar um pouquinho de gestão comportamental nos relacionamentos. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como você ter sucesso no teu relacionamento amoroso? O que você precisa entender e aprender para ser feliz? Existe uma pergunta, na verdade duas perguntas, que muitos se fazem. Os opostos se atraem e se completam? Ou os semelhantes se atraem e se repelem? Qual que você acredita que faz mais sentido para você? Você acredita que ser oposto é mais importante ou ser semelhante? É muito legal quando a gente começa a entender um pouquinho, de comportamento humano. Quando você começa a observar nos casais, nas pessoas que estão à sua volta, você vai perceber que há muitos casamentos, há muitos relacionamentos, namoros, que acontecem por aproximação de opostos. Ele é completamente diferente dela, e assim vice-versa, e eles se aproximam por causa do oposto que se atrai. Ou você também tem muitos relacionamentos que acontecem por semelhança. Ela vê no outro que ele é tão igual a ela, faz tão sentido para ela estar com ele, que se aproxima. E o bacana da gente conversar sobre isso é perceber que não tem o certo e não tem o errado. Há muitos casamentos que são opostos, que conseguem durar muito tempo e são felizes, e há casamentos que são semelhantes, que é a mesma coisa. Talvez você possa se perguntar: qual é o melhor? Qual que eu devo escolher? E nesse vídeo, o propósito desse vídeo é fazer você refletir em algo que vai fazer mais sentido do que você pensar que você precisa focar num relacionamento mais oposto ou mais semelhante. E vamos ver durante o desenrolar desse vídeo qual é o ingrediente fundamental ou os ingredientes para que você seja feliz, para que você tenha sucesso nos teus relacionamentos, para que o teu casamento ele dure mais, para que o teu namoro dê certo e se torne um casamento e você construa uma família sólida e feliz. E esse é o propósito desse vídeo. Como nós vamos falar de padrão de comportamento, de relacionamentos, é muito importante ressaltar aqui nessa tarde que as pessoas são diferentes. E você vai encontrar isso em todo o contexto que você vai se encontrar. Você vai encontrar isso na sua família, você vai encontrar isso no seu local de trabalho. As pessoas são diferentes. Nesse vídeo, eu quero falar muito da interação, da reação e de 4 padrões de comportamento. Eu vou utilizar como base de estudo científico e base de estudos de padrões de comportamento, eu vou utilizar a metodologia DISC. Talvez você nunca ouviu falar do DISC. Talvez é a primeira vez que você está tendo contato com essa palavra, esse nome, DISC. O que é isso? O DISC é uma metodologia que foi criada na década de 20 por um psicólogo chamado William Maston. E ele estudou comportamento humano e ele identificou 4 padrões de comportamento. E esses padrões de comportamento você vai encontrá-los no mundo todo, aonde você for. É claro que há países que você vai encontrar mais um tipo daquele padrão, mas você consegue observar isso em qualquer lugar que você for. 4 padrões de comportamento. Quais são esses 4 padrões que o DISC nos ensina? Primeiro padrão, dominância. O padrão de dominância é um padrão de pessoas que são extremamente decididas,
impacientes, diretas na sua fala, na sua comunicação, e são extremamente independentes. Então, todas as vezes que você estiver no ambiente, você perceber que aquela pessoa tem um comportamento mais firme, uma voz mais direta, de comando, você vai perceber ali um padrão de dominância. Um outro padrão também importante a gente estudar aqui é a influência, o segundo padrão do DISC. Pessoas que são muito influentes são pessoas otimistas, entusiasmadas, são pessoas inspiradoras e são pessoas abertas, muito amigáveis. São pessoas que gostam de se comunicar, gostam de se abraçar, de festejar. São pessoas que são muito voltadas para estar em aglomeração, no meio de pessoas, fazer contato, fazer network. É o padrão do padrão influente. O terceiro padrão DISC é o estável, que são pessoas extremamente sinceras, cuidadosas, calmas, apoiadoras. São pessoas que têm um propósito de tudo que ela vai fazer, ela quer fazer junto com uma outra pessoa. São pessoas altamente tranquilas, serenas, que buscam um ambiente de harmonia. E o quarto padrão do DISC é o padrão de pessoas que são discretas, disciplinadas, pessoas que têm uma lógica para fazer as coisas, que seguem padrão e são extremamente sistemáticos. E esses 4 padrões de comportamento, e é muito importante colocar aqui, você não vai encontrar uma pessoa somente dominante, ou uma pessoa somente influente, ou somente estável ou conforme. São 4 padrões, mas na maioria das vezes as pessoas elas têm uma tendência de ter no comportamento dela 2 padrões em evidência. Às vezes você vai encontrar uma pessoa que ela é muito dominante e influente, ou você vai encontrar uma pessoa que é muito dominante e conforme, ou uma pessoa que é muito influente. O que nós temos que entender é que os padrões de comportamento, eles possuem uma intensidade. É por isso que você, quando faz um teste, né, e a nossa empresa, nós trabalhamos com um teste de comportamento DISC, é uma plataforma que você acessa online, e quando você faz esse teste, você recebe um relatório. E nesse relatório você vai saber qual é o seu padrão de comportamento. Se você tem um padrão muito alto e os 3 mais baixos, ou se você tem 2 padrões mais elevados, e qual a intensidade do padrão em você. Porque é importante entender que não basta apenas você ter o seu padrão, tem a intensidade dele. A intensidade é de 0 a 100%. Então, por exemplo, você pode ter 30% de dominância, 30% de dominância, talvez 15% de influência. O que vai ocorrer é que esses 100% eles são divididos entre os 4 padrões de comportamento. A média é 25%. Então todo mundo vai ter o DISC. Todo mundo vai ter um pouquinho de cada um. Só que a tendência, na maioria das vezes, é a pessoa ter 1 a 2 padrões mais elevados, que vai caracterizar o comportamento dessa pessoa. E como nós falamos de interação humana, né? Interação com pessoas, como falamos de relacionamento amoroso, casamentos, namoros. E no começo do vídeo, nós falamos que existe uma tendência muito grande dos opostos se atraírem, né? E quando nós começamos a pensar nos opostos, quando eles se completam, você começa a entender a riqueza que isso pode trazer para um casamento. Mas precisamos entender também aqui que quando você pega 2 pessoas completamente diferentes, você começa a perceber que aquele relacionamento ele pode ter alguns atritos, conflitos, possa ter algumas diferenças.
E como desenvolver esse relacionamento com diferenças? Como desenvolver esse relacionamento aonde a minha esposa, ela é totalmente diferente de mim, eu sou diferente dela? Como trabalhar isso? E eu gostaria de trazer aqui um exemplo, né, para ficar mais claro e ficar mais entendível, né, para você que está me assistindo, né, me acompanhando. Vamos, por exemplo, pensar numa pessoa estável, né? Lembrando que o estável é inseguro, cuidadoso, calmo e dependente. E vamos pensar que essa pessoa estável é casada ou casado com uma pessoa dominante. Quando nós começamos a pensar na dominância, a gente faz um paralelo dos comportamentos. Vamos pensar aqui, essa pessoa estável tem uma marca da insegurança de não magoar o outro, a insegurança de errar. Então a gente pega a insegurança dessa pessoa com o lado muito decidido do dominante. Então a gente pensa assim, como que se desenvolve esse relacionamento? Aquele que é dominante, decidido, ele vai querer sempre decidir tudo. Aquele que é o estável, que é inseguro, ele vai sempre permitir que aquele dominante decida. Porque ele, naturalmente, a tendência dele é não escutar o que o outro está querendo, é decidir logo. Aí você pensa assim, aquele marido, né, que é muito dominante, aquela esposa que é muito estável, aí eles vão sair para poder jantar, a tendência é ele decidir onde vai, decidir em que lugar ir. E muitas vezes esse dominante não vai parar para perguntar o que aquela pessoa estável quer. E contrapartida, aquele estável, ele quer saber aquilo que vai agradar o dominante. Ele quer agradar o outro. Ele é muito voltado para o outro. Outro exemplo aqui, o estável, ele é muito cuidadoso. Quando eu falo cuidadoso, é cuidadoso nas palavras que vai falar. É cuidadoso da forma que trata o outro. Diferente do dominante, que ele é direto. Ele não é cuidadoso. O dominante não é sensível. E muitas vezes ele não tem noção do impacto que ele gera no outro. A forma que ele fala, o tom de voz, o não verbal, o tratar. Aí vamos pensar, essa pessoa estável, mediante esse cuidado todo, lidando com esse dominante que não tem muito cuidado, é mais direto. Aí você começa a perceber, né, como que isso vai acontecer no dia a dia. Um outro ponto, o estável é altamente calmo. O estável, ele corre de confusão, ele foge de confusão. Já o dominante é impaciente, já não tem paciência nenhuma. Para esperar, tem. Aí vamos imaginar, né, que um casal está numa fila para fazer um pagamento no banco. Aí vamos pensar na cena, aquela esposa ali, calma, estável, aguardando tranquilamente a fila, e aquele marido dominante que já está batendo no relógio, já está ficando inquieto com aquela demora. Aí ele começa a falar bem assim com o caixa: "Ei, peraí, só tem um caixa para atender esse povo aqui. Aí não suporto isso não, pelo amor de Deus, está demorando muito." E aquela esposa estável está ali, ó, desesperada, morrendo de vergonha, porque não gosta de confusão. Calma, amor, calma, não precisa disso tudo não. Fica calmo, curta o momento, curta esse momento aqui comigo. O desafio se você que está me assistindo, se você tem um padrão muito dominante e você convive com uma pessoa que é muito estável, quando você sai para passear, você está preocupado, se você é dominante, em executar aquilo que vai fazer. Exemplo, eu vou sair para jantar, eu quero chegar no restaurante, ser atendido rápido. Você está entendendo como que é? Olha o pensamento do dominante. Ele quer chegar no restaurante com a esposa dele, quer ser atendido rápido. Aí eu pergunto para você que está me assistindo, não vai no restaurante para jantar para ser uma coisa romântica? Não é para curtir um dia
de namorados, por que está com pressa? Tá entendendo? O desafio ali que acontece? E tem um grande detalhe que é importante colocar aqui. Aquele dominante, ele gosta dessa química. É prazerosa. Brigar ali, querer falar com o garçom, falar com o dono do restaurante, que ele não aceita essa demora. Enquanto que aquela pessoa ali, que é estável, para ela acabou. Acabou o jantar. Não tem, a vontade dessa pessoa é levantar e ir embora para casa. Acabou. A gente imaginar um caso desse mesmo dominante, antes de chegar no restaurante, ele marcou com a esposa dele, que é estável, nós vamos sair de casa às 19 horas. Mas, pessoal, é uma noite dos namorados. Aí ela atrasa um pouco, porque ela vai tomar um banho, ela vai colocar maquiagem, ela vai escolher a melhor roupa, e tem um grande detalhe. Ela vai querer escolher a roupa e colocar e mostrar para ele se ele gostou da roupa, se ficou bonito nela. Aí, o que vai ocorrer? Quando dá 19 horas, aquele dominante já está apavorado, nervoso. Está demorando muito, pelo amor de Deus, eu tenho que sair, eu marquei 19 horas. Aí ela chega para poder mostrar o vestido, se ele achou bonito, e ele já dá uma bronca. Você está me mostrando o vestido agora? Deu a hora para a gente sair. Em outras palavras, aquilo que é uma coisa prazerosa, que deveria ser aproveitado cada momento, desde a saída de casa, ele estraga tudo. Aí acabou para o estável. Ele vai ficar triste. Ele já fala bem assim, perdi a vontade de sair. E ele às vezes fala, não quero mais sair não. Aí o dominante fica de morrer. Aí que fica pior ainda. Como assim? Eu reservei o restaurante, agora você vai sim comigo. Olha só, vocês estão entendendo o desafio aqui? Olha só, aquilo que é para ser uma coisa romântica, prazerosa, se torna uma coisa de bater tabela. Para pessoas estáveis, não é cumprir tabela, não é ir no restaurante, é todo o contexto. É desde a hora que está tomando banho, até a hora de chegar no restaurante. Aí eu vou dar uma dica para você que é muito dominante. Você precisa aprender a relaxar. Se você vai fazer isso com a tua esposa, não leva nem um celular. Porque sabe o que acontece com quem é muito dominante? Não larga o celular. Ele acha que estar ali é o suficiente. Ele acha que não tem que parar, admirar a esposa, olhar para ela, segurar a mão dela, fazer um carinho. Não. Para ele estar ali já é o suficiente. Então, se ele tiver que falar no celular, se ele tiver que atender no WhatsApp, ele vai fazer. Mas para pessoas que são estáveis, não é a mesma coisa. Então aí já fica um ponto de atenção. Se você que é dominante e é casado ou casada com uma pessoa estável, e você quer fazer essa pessoa feliz, você precisa entender que essa pessoa não segue o teu ritmo e que ela tem valores que são diferentes dos teus, para você ser feliz. É o trabalhar, é um trabalho contínuo, é dia a dia. É uma tarefa fácil? Não. Mas é uma tarefa que você precisa praticar. É dia a dia, né? Um outro ponto importante que eu quero colocar. Vamos imaginar isso muito no dia a dia do casal, né? Quando vai fazer compras no mercado. O dominante, ele vê toda a tarefa que ele vai executar. Ele pensa que é pegar o carrinho, pegar o produto, colocar no carrinho, chegar no caixa, pagar e ir embora para casa. Mas a pessoa que é estável, aquele momento é um momento romântico também. Isso que é muito bacana falar. É o momento que está ali. Então o que essa pessoa estável quer? É que você que é dominante, faz um carinho no cabelo dessa pessoa, elogia a pessoa. Nossa, que bom esse momento junto com você. Entenda que a pessoa estável, ela vai procurar, ela vai olhar para as marcas dos produtos, porque ali não é um momento de pressa,
O estável não tem pressa naquele momento. Ele quer curtir, ele quer ver, ele está ali com você. Ele quer ali aproveitar. Para ele aquele momento é um momento especial. Não é fazer compra. Mas aí o dominante não entende isso. Ele fica de morrer. Como assim? Eu vim aqui para fazer compra. Eu não vim aqui para namorar. Estão entendendo? É as pequenas coisas. O romantismo é as pequenas coisas. Então, se você é muito dominante, você precisa entender isso. Como você é muito estável, precisa entender também que o dominante, com essa impaciência, às vezes ele vai te falar palavras que às vezes saiu na hora do ímpeto, na hora da raiva. Só que tem um grande detalhe. O dominante, quando ele está irritado, ele vai e fala na hora do ímpeto, mas depois ele esquece, ele se arrepende. Aí ele nem lembra do que ele fez com você. E quem é muito estável tem uma tendência de ficar guardando, ficar ali remoendo. Então, uma dica: se você é muito estável e nesses momentos você fica ali remoendo, uma dica: entenda que ele precisa, claro, trabalhar essa questão do ímpeto, mas ali ele falou na hora do ímpeto. Então, uma dica: na hora que o dominante está estressado, você que é muito estável, não é a hora de você levar uma situação de problema, de dificuldade para ele resolver, porque ele já está com a cabeça quente. É necessário esperar um momento para conversar, porque aí ele vai ter condição de te escutar, te ouvir, né? O desafio aí, né? Vamos pensar. Eu também gostaria de dar um outro exemplo aqui, muito bacana, que nós falamos, né? Estamos falando aqui em ênfase de relacionamentos opostos, né? Aí vamos pensar agora num relacionamento entre uma pessoa muito influente e uma pessoa muito conforme, né? Aí vamos pensar, uma pessoa muito influente, ele é muito otimista, ele é muito entusiasmado, ele é muito inspirador, ele é muito aberto, amigo de todo mundo. E a pessoa mais conforme é uma pessoa muito mais pessimista, crítica para as coisas. Então não confia em tudo. Quando eu falo pessimista, é no aspecto que vai criticar aquilo que escuta. Nem tudo aquilo acredita, porque tende um olhar crítico para as coisas. Mais lógico, mais frio, não tem esse sentimentalismo todo, e mais fechado. Então vamos pensar num relacionamento, um casamento, um namoro, que você vai ver uma pessoa que é muito influente, que é aquela pessoa muito otimista, tudo vai dar certo. E essa pessoa muito influente é aquela pessoa que tem uma ideia o tempo todo. Então vamos pensar, né, num relacionamento em que uma mulher muito influente teve uma ideia e ela acredita naquela ideia e ela está com uma energia assim abundante daquela ideia. Aí ela chega para o marido dela, que é muito conforme, e conta a ideia para ele. Aí naquela mesma hora ele fala: não vai dar certo não, essa ideia aí não vai dar certo. Então assim, é como pegasse um balde de água fria com gelo e jogar acima dessa pessoa. Então o cuidado, que o influente, ele é muito sentimental. Então ele é muito sentimentalista. Então ele é muito emocional. Então ele chora. Ele é aquela pessoa que abraça. Então o que vai acontecer? Se você, né, você é uma mulher e é muito influente, se você, mulher influente, casada com um homem muito conforme, você vai esperar que, principalmente, né, nos dias dos namorados, essa pessoa chegue para você e ela fale que te ama, te abrace, faça carinho. Quem é muito conforme não é muito de fazer isso. Quem é muito conforme não é de ficar elogiando muito. Porque quem é muito conforme nem se autoelogia. Se autocritica. E muito. Sempre vê que tem que melhorar. Tem essa crítica muito intensa dentro de si. Então, o influente, ele sempre espera uma apreciação, um elogio. E esse conforme não vai ficar fazendo isso. Aí você começa a perceber
que o influente, né, essa esposa influente começa a pensar assim: ele não me ama. Porque se ele me amasse, ele falaria que me ama. Mas ele nunca fala que me ama. Então começa a botar na cabeça que ele não ama. Mas tem que entender que o conforme, ele tem uma outra forma de demonstrar amor. Então, o que ele pensa? Se eu cuidar dela, se eu deixar as coisas tudo em ordem, já é o suficiente. Eu não preciso ficar com essa coisa assim de ficar... Eu lembro uma vez que eu estava fazendo um atendimento, né, de coaching, e essa pessoa que estava no atendimento era muito mesmo conforme. E ela estava me falando que o relacionamento dela amoroso era com uma pessoa muito influente. Aí eu dei para ela uma tarefa. Eu falei bem assim: olha só, você vai preparar um jantar romântico. Quando eu falei isso para essa pessoa, ela ficou de morrer. Ela: Heron, jantar romântico? Eu falei: não, eu não gosto não, essa coisa de jantar romântico, nhenhenhé. Eu falei: olha só, ele é influente, para ele é muito valioso isso. De tanto falar, ela aceitou. Ela me contou o seguinte, que ela preparou, botou na mesa ali, luz de velas, aquela coisa ali romântica, né? Ela falou que quando ele abriu a porta, olhou e tô na casa errada, deixa eu ir embora. Para vocês terem uma ideia de como que foi. Ele não acreditou que estava na casa certa, porque ele nunca viveu aquele momento ali. Então uma coisa que é simples, mas que para quem é muito conforme não é simples, que é uma coisa a ser trabalhada. Então se você tem um relacionamento em que há essa disparidade, se há essa grande diferença em que você é muito influente e a pessoa que você escolheu é muito conforme, vai ter que ter um cuidado. Por quê? O influente, ele é muito inspirador, ele é aquela pessoa romântica, aberto, carinhoso, de ficar abraçando muito. E a pessoa muito conforme não é de ficar abraçando muito, não é muito romântico, não é a escolha. E com isso você vai ver alguns ruídos, né? Você vai perceber algumas situações que podem dar atrito. Aí você me pergunta assim: e qual o proveito que eu posso ter, né? Aí vamos pensar qual o proveito que uma pessoa estável vai ter se relacionando com uma pessoa que é muito dominante. Uma vai completar a outra. O dominante, ele vai aprender a viver o momento, a ter mais paciência, a aproveitar detalhes da vida. E a pessoa estável vai aprender o lado dinâmico, o lado de fazer muitas coisas e administrar essas muitas coisas. Aí você pega esse relacionamento influente, conforme, você pode aproveitar ele de uma forma enorme. O conforme é altamente organizado, estruturado, paciente para fazer as coisas. O influente é o relacional. Ele vai saber agregar ali as pessoas, saber como lidar com as pessoas. Então é muito bacana nos relacionamentos amorosos nós entendermos que os opostos, eles vão se atrair, e se você souber se relacionar, se você souber como o outro funciona, você vai ser feliz, porque você vai saber como lidar com o outro e como lidar com você. Por isso que o autoconhecimento, ele é fundamental para o teu crescimento, no teu relacionamento. Você quer um casamento mais feliz? Você quer um namoro que dê certo? Você precisa entender que o primeiro ingrediente para você ser muito feliz é autoconhecimento. Você sabe qual é o seu perfil comportamental? Você já participou de uma aplicação? Você sabe qual é o seu padrão que é preponderante em você? Você sabe isso? É o primeiro ingrediente, o autoconhecimento. O segundo ingrediente é se adaptar. Adaptabilidade. Eu não preciso mudar quem eu sou. Eu preciso me adaptar ao outro.
Eu preciso me adaptar aos momentos que estou vivendo. Entender o meu padrão, a forma que eu decido, a forma que eu me comporto e me adaptar a cada contexto. Eu estou num contexto em que eu tenho que ser mais dinâmico, eu vou ser mais dinâmico. Se eu estou num contexto que eu tenho que ter mais paciência e curtir a minha esposa, meu marido, aquele momento, eu vou me adaptar àquilo para ser mais feliz. É o segundo ingrediente, adaptação. Nós precisamos nos adaptar e você precisa se aceitar. Primeiro ponto, você precisa entender que você é a pessoa mais especial que existe. Você precisa se amar, se perdoar. Aproveitando esse momento, né, eu tenho a minha empresa, nós temos uma plataforma, né, que ela faz o mapeamento de perfil comportamental, né? E nessa data especial, eu estou com um desconto muito especial para o casal. Então, se você que quer investir no teu relacionamento, você que quer investir no teu casamento, no teu namoro, você quer ter sucesso, você vai clicar no link que eu coloquei abaixo aqui do vídeo, que vai ter, esse link vai ter um cadastro, em que você vai cadastrar você e a tua esposa, o teu marido, e eu estou com um desconto muito especial, em que você vai pagar R$125 e você vai ganhar o seu teste, o teste do seu marido ou esposa, e eu ainda vou gravar um áudio explicando para você como você deve lidar com essa pessoa. Vou te dar dicas, além do relatório comportamental que você vai receber. Para quê? Para que você consiga lidar melhor com essa pessoa e que você consiga ser feliz, com autoconhecimento, com dicas comportamentais que você precisa ter atenção. E isso com certeza vai potencializar muito, muito mesmo o teu relacionamento. Então assim, obrigado, né, por estar aqui. Não deixe de, lembre-se de cadastrar, né, se inscrever nesse canal. Tem um sino aí que você pode escolher, clicar para você receber a informação de novos vídeos. Eu sempre estou postando novos vídeos no canal. E eu desejo para você um excelente Dia dos Namorados, um excelente relacionamento amoroso, que você seja feliz, porque acredite, você merece ser feliz. Você merece fazer o outro feliz e com certeza todos têm condição de serem felizes. Obrigado e sucesso para todos.